Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão e Diálogo. Sim, o programa de todas as tardes, nessa quinta-feira. Todas as tardes se tornaram muito melhores, né? Porque agora tem conhecimento, tem aprendizado. E hoje a gente está com um tema tão importante, que é sobre a proteção animal, alguns avanços na legislação, alguns direitos que nós precisamos saber e, principalmente, o desafio de saber como lidar com algumas situações que nos colocam, sem dúvida, no propósito de cuidar, né, de alguns animais. E hoje eu estou muito bem acompanhada. Ela, que é a doutora Cleiliane Rodrigues, ela é mestranda em Business Internation pela Must University. Ela é graduada em Direito pela Faculdade Integrada de Tapajós, né, em Santarém, Pará, e especialista em Compliance pela Fundação Getúlio Vargas. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui, né, falando um pouco da importância que é, né, o direito dos animais, da tratativa que nós devemos ter para com eles e como nós podemos ajudar essa população a entender, né, a importância dessa proteção, né, da proteção que nós temos que dar aos animais. Olha, é uma alegria à parte, porque a gente sempre aprende. Nem todo mundo, né, sabe como cuidar do seu animal. A gente está falando, né, de proteção animal. Cada um tem o seu. É aquela questão. Tem gente que opta pela tartaruguinha, tem gente que tem o peixinho, né? Mas tem gente que tem um gato, cachorro. A gente vai falar num contexto geral, mas os animais de estimação, né, de um modo geral, todo mundo tem algum? Eu tenho 2, né? E aí, às vezes, a gente tem que saber como lidar e ser responsável por aquela vida. Porque é uma vida, né? Que come, que bebe, que tem um momento de descanso. Não é todo ambiente que deve estar e nem que é autorizado estar. Tem gente que gosta de dar aquele passeio. Então, você precisa aprender sobre essa lei de proteção animal. E hoje, a doutora Anne, vou abrir esse espaço para chamá-la assim, para nos orientar como é que está, nesse momento, a legislação de proteção animal. Bom, primeiro nós precisamos esclarecer a diferença do que seria animais domésticos para animais silvestres, né? A nossa legislação, ela permite, ela protege tanto os domésticos quanto os animais silvestres, mas a importância nesse aspecto é que nós podemos sim criar em casa apenas animais domésticos, né? Não posso tirar um leão lá, né? Um filhote, encontrei um filhote de leão, vou levar para casa e vou cuidar. Eu peguei um filhote de jacaré e vou domesticar. Não, tá? Isso a nossa legislação não permite, porque animais silvestres precisam estar no seu habitat natural, né? Então, a legislação ela traz essa proteção tanto para os animais silvestres, que nós não podemos tirá-los, né, desse habitat natural deles, e também a proteção dos animais domésticos. E aí nós falamos dos animais mais comuns, né? Peixinho, gatinho, cachorro, que até então não existia aí essa preocupação em cuidar, né? Nesse cuidado, desse zelo dos animais. E nossa legislação teve um grande avanço na proteção desses animais, né? Começaram a enxergar que precisava que o cidadão, por si só, alguns, né, não tinham essa consciência, né, de que o que seria proteger um animal. Ah, eu dou água, dou comida, pronto, ele está bem. Não, não é só isso, né? Então, a legislação veio justamente para garantir essa saúde do animal. Eu acredito assim que a distinção foi um cuidado à parte, porque não é porque está no meu quintal, porque tem pessoas que moram em áreas que são sujeitas a uma preguiça, né? Tem gente que gosta, às vezes, de alguma coisa mais exótica. Eu conheço pessoas que têm cobra, mas aí você precisa de uma autorização. Tem pessoas que têm ali a jiboia, tem um comportamento, parece, não vou dizer mais manso, aí parece que ela permite que esteja ali, mas você precisa estar respaldado dentro dessa legislação. Então, a distinção sobre animais silvestres, né, e animais domésticos, aqui vai ser para você que precisa aprender sobre como lidar com aquilo que autoriza você a ter em casa. Tem pessoas que gostam de aranhas, né? É bem desafiador falar desse tema, doutora, porque todo mundo gosta de algum tipo de animal, né? Eu não vou aqui levantar a bandeira de nenhum, mas eu amo os cachorros, né? Gosto, eu acho tão lindo e tal, mas eu já não tenho essa afinidade com os gatos. Então, eu vou fazer escolha. Jamais eu adotarei um gatinho se eu não sou responsável por cuidar dele. É um relacionamento que você constrói, né? Agora, é lógico, vou passar longe das aranhas, das cobras, né? Não tem como ter essa convivência.
A gente até faz alguns passeios de ver algumas situações. Então. A gente tira foto e tal, mas no fundo, a gente sabe que não está certo. Justamente. Eu tenho foto com jacaré, Oh. eu tenho foto com preguiça, mas eu sei que eles não estão em bons tratos. Então, como é que a gente deve se comportar? E como é que os direitos básicos que a lei garante, né, no Brasil, a essa questão da proteção animal? Então, quando a gente voltando aí ao assunto no caso do jacaré, né? Para que ele seja servido ali para tirar a foto, ele tá lá bonitinho no braço de alguém. Não, mas aí tiraram os dentes do jacaré, né? Então, tem aí toda uma tratativa que remete aos maus tratos. Por isso que não é possível, né? E quanto mais você vai lá e tira a foto e você paga para aquilo ali, você está incentivando que a pessoa vá busque né, no seu habitat um jacaré, uma onça, sei lá, um tucano, coloque lá para tirar foto. Então, primeiro de tudo é você não incentivar isso, né? Assim como a questão dos animais silvestres, também a questão da compra, né, dos animais domésticos, porque nós temos aí também um mercado que vende animais de raça pura, né? E eu sempre costumo dizer o seguinte: se tem mercado é porque tem cliente. Né? Se eu não tiver quem compre, então eu não tenho para quem vender. Se eu não tenho para quem vender, então eu não vou procriar, né? Não vou trazer né, esses maus tratos, porque as pessoas vendem muito assim, mas ele tem todo um acompanhamento veterinário para fazer a cruza né, da cadela com cachorro, não sei o que, não é de qualquer jeito, mas ainda assim. Né? Você está forçando ali uma situação, né? Então não é algo que seja natural, né? E a outra coisa é que quando você compra um animal, você deixa de adotar um animal de rua, né? Que está lá esperando ter uma família, esperando um lar. Então você acaba incentivando um comércio ilegal, né? Podendo adotar aquele lá que está disponível, que só quer um prato de comida, um carinho, um amor, né? O que a doutora está falando é muito interessante, que acaba que é isso, né? Por exemplo, a minha casa tinha 3 cachorros. Um faleceu, né? Natural, já estava com o tempo, mas veio exatamente adotado de rua. Ela bateu na porta do sítio e aí ela foi adotada. Ela estava com um quadro sério de câncer. E aí cuidamos e ela se recuperou e teve 4, 5 anos conosco. O segundo, novamente, bateu na porta. A porta é abençoada. Aí chegou e ficou entre nós, aí pegamos já bebê. Pronto. Ele é, assim, um comportamento fora da realidade. Quando eu chego, ele é o primeiro a esperar, que ele é cavaleiro, ele abre a porta. Então, a gente cria esses relacionamentos, não tem como nem você ter maus tratos, né? Mas teve um que foi comprado. Então, compramos um e tal, para agradar a criança, porque cachorro é uma coisa que criança gosta. E aí a gente vai, compra e entrega. Mas nem sempre o fim dessa adoção e dessa compra é feliz, porque exige uma responsabilidade. Para quem cuida, né, de cachorro e tal, e sabe dessa proteção animal, doutora, onde é que se enquadra crime de maus tratos, já que a gente está falando disso? Então, antigamente pensavam-se, né, de maneira errada, que maus tratos era, por exemplo, eu chutei um cachorro, eu bati num cachorro, e isso é maus tratos. E não. Maus tratos é tudo aquilo que vai realmente trazer à vida do animal uma vida precária, uma vida ruim, né? Por exemplo, eu coloco o animal o dia inteirinho no sol amarrado. Isso é maus tratos, né? O tamanho da corda que eu prendo o cachorro é um tamanho tão pequeno que o cachorro não consegue andar, ele fica preso ali. Isso é maus tratos. Eu, por exemplo, não limpar a vasilha onde eu coloco a água. Eu vou lá e coloco água. Só faço colocar, não lavo a vasilha. A vasilha é cheia de lodo, a vasilha é toda suja. Isso é maus tratos. Então, as pessoas hoje, graças a Deus, né, têm mais discernimento do que seria maus tratos. Mas ainda há casos que nós acompanhamos aí da DEMA, na Delegacia Especializada de Meio Ambiente, ou até mesmo da Polícia Militar, de entrar numa residência que está sendo autuada por maus tratos, e a pessoa diz assim, não, mas eu não estou fazendo maus tratos com esse cachorro. E ele tem uma casa, ele tem água, ele tem comida, e não é assim, né? Não é o fato dele ter uma casa, dele ter uma água, ter uma comida, que ele está sendo bem cuidado, né? Então, tem que ter essa preocupação com a saúde do cachorro. Ele tá, como eu falei, tem uma casa, a casa fica ali, sol e chuva. Chove e alaga a casa. Quando faz o sol, um calor. Então, não é só deixar um espaço para ele. Tem que se preocupar mesmo como fica a saúde desse animal naquele espaço que ele está sendo reservado para ele viver. Olha, o interessante para você é que a gente vem para essa
conscientização, né? E a doutora Anne, ela está deixando claro que você tem que examinar o que você prepara de ambiente. E eu confesso para você que a gente nem pensa a corda, o tamanho, você não lavar o recipiente, tudo isso é caracterizado como maus tratos, ou seja, não dá de comer na hora certa, né? Também é maus tratos. Sim. E aí, a gente olha para isso e, de repente, assim, talvez alguém praticou, não consciente, ou deixou, achou, só porque é um cachorro pode ser assim. Não, não pode ser assim. Você tem que entender que é uma vida, né? E tem um zelo, um cuidado, e você é responsável, porque ele, no máximo, vai latir, né? E tem choro de cachorro, doutora, Sim, né? Ele dá sim. sinais que está com sede, ele fica dando sinais. O cachorro se comunica com você, assim como o gato, assim como todos os outros. Então, você tem que saber. A gente sabe, para quem tem um peixinho, sabe que ele precisa comer de tantas em tantas horas, Justamente. senão vai morrer. Então, o habitat desse animal, ele precisa estar adequado, preparado, e nós estamos chamando você a essa consciência com o animal, seja, nesse caso, doméstico, e para o silvestre, eu vou dizer, só para você que tem autorização, Justamente. porque você é responsável por isso. Imagina um jacaré sem dentes, imagina uma preguiça sem a sua garra. né, a sua garra. Então, assim, são muitos contextos, né? Aí você fica lá se alegrando, mostrando a cobra, esticando, e 10 pessoas, né, pegam e tal. Isso estressa o animal. Então, é uma série de situações. Mas, doutora, vamos falar de uma questão crime, né? E aí, maus tratos. Quais são as consequências para quem pratica? E se eu estou vendo acontecer, é o meu vizinho, como é que eu me comporto? Então, eu estou vendo, como você falou, o cachorro ele se comunica. Do lado da minha casa tem um cachorro que não para de latir. Alguma coisa tem aí com esse cachorro, né? Então, você pode chamar ou a polícia militar ou a própria DEMA, né? Que é a Delegacia Especializada em Meio Ambiente. Aciona eles, informa que está acontecendo uma situação de maus tratos, né? E aí só que você tem que ser assim uma pessoa, as informações elas têm que ser bem precisas, né? Você tem que dizer o endereço, quem é, o que foi que aconteceu, se der para tirar foto, para deixar, né, a delegacia bem informada, para quando ela chegar nessa residência, ela saber de certo o que está acontecendo. Não é assim, eu escutei um latido do cachorro, eu acho que esse cachorro está acontecendo isso. Não, tá? Olha, gente, está acontecendo isso, assado, é aqui do meu lado, meu vizinho, parará, 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 né? Tem que dar todas as informações para a delegacia, e aí ela vai lá, verifica realmente se há, né, esses maus tratos, se essa denúncia ela é verídica, e aí autua a pessoa, né, porque hoje já tem na legislação, né, esse procedimento de autuar, né, a pessoa que comete maus tratos. E aí, falando de legislação, nós temos aí várias outras, né, possibilidades de melhoria na nossa legislação, né? Temos um projeto de lei que está tramitando aí para tirar a CNH, né, das pessoas que abandonam os cachorros nas estradas, né? Mas ainda não está vigente, tá? É um projeto de lei que está tramitando ainda para aprovação. Então, assim, a ideia é que essa proteção animal ela vai vir, né, para o futuro sempre melhorando, né? Esse apoio, né, esse respaldo, essa proteção mesmo a esses animais domésticos. Que eu costumo dizer assim, se não for os humanos, né, para proteger os animais domésticos, como é que eles vão se proteger? Né? Porque eles não conseguem falar. Então, assim, você sabe que está acontecendo algum maus tratos, você vai lá e denuncia. Não fique com medo, não. Denuncie. Né? E ainda falo mais, se você puder ficar com o cachorro, porque o que acontece? Eles recolhem o cachorro e muitas das vezes vão para as ONGs, né? E precisam de um lar adotivo. Então, poxa, você viu a situação do cachorro, viu que ele está numa situação de maus tratos, a DEMA, a Polícia Militar vão lá, recolhem, vê, geralmente vão com alguma ONG, né? Esse animal ele é levado para o veterinário, fazem todo, né, a tratativa com ele, mas depois ele fica sem lar. Então, você que denunciou, se você também tiver essa disponibilidade, né, tiver esse amor no coração pelos animais, você também pode ir atrás para adotá-lo, né, para inserir na sua família. Interessante que a doutora Anne está falando sobre algumas possibilidades, né? Então, assim, eu encontro um cachorro, ele está abandonado, está no meio e tal. Então, tomado por essa compaixão, que é o que nós provocamos aqui, para você ser um cidadão efetivo, de prática, reflexão e responsável, né? E aí você resolve levar. Mas se aparece o dono dele, como é que fica essa situação, por exemplo? Uma vez que ele foi abandonado, ele foi encontrado e o dono, né, enfim, quer de volta, talvez não foi tão responsável para um cachorro ter. Mas existe algum tipo de organização para que a gente seja dono daquilo
E do cachorro dentro desse contexto? Não. Se aparecer o dono do cachorro, você vai precisar devolver o cachorro, né? Salvo se ele tiver algum indício de maus tratos. Ah, ele está com o pescoço, sei lá, está com o pescoço ferido, porque amarravam ele numa corrente. Ah, ele está com a pata atrofiada, porque ele não caminhava. Ah, ele está cego, então ele está com câncer, ninguém cuidava do câncer. Depende, se você conseguir, né, detectar nesse cachorro que ele sofria maus tratos e por isso ele fugiu, por exemplo, aí ok, você não tem aí essa obrigação de devolver. Claro, você tem que relatar na delegacia, explicar a situação, porque também senão você vai ser, né, condenado aí, vai ser negligenciado a furto, né? Porque você roubou, furtou, né? Eu não estou colocando situações, né, que Então, podem dar. é importante que você vá na DEMA, explique a situação, né? Diga o que foi que aconteceu e que você pegou esse cachorro que estava sofrendo maus tratos. Entendi. Agora, se o Aí cachorro... se o cachorro é meu, mas aí se o cachorro é meu, eu quero garantir que o cachorro é meu, que, né, vai que alguém diga assim, o cachorro é meu, tá, tem identidade do cachorro? Sim, hoje já nós temos, né, pelo GovBR, foi uma implementação do governo federal, você já consegue tirar a identidade dos pets, né? E aí eu aconselho vocês também, né? Quem não tem aí, já providencie, né, a identidade dos seus pets, justamente para se respaldar, né, quanto a isso. Ah, meu cachorro sumiu, está aqui, ó, eu tenho a identidade, tenho o documento. Por exemplo, os meus, eles têm identidade, cartão de vacina, tem o chip da coleira. Então, não tem prova. Não, é meu filho, está aqui, ó. Se duvidar, tem até o teste da patinha lá. Então, olha só, gente, aproveitando para aprender, né? E aí tem a identidade do cachorro, tem o cartão de vacina e ainda tem o chipzinho que eu coloco na coleira. chipzinho na coleira, ou seja, perdeu, se acha facilzinho o QR Code e aí tá funcionando. E se alguém pegar, você ainda tem lá, tá aqui, ó, tem o documento, tá aqui a identidade dela, tá aqui o cartãozinho de vacina, então você tem aí todo o respaldo para provar que aquele animal é seu. Não é só chegar lá, ele é meu também, né? Tem que ter essa preocupação. Você tocou num ponto, doutora, que às vezes algumas pessoas escolhem determinados animais, né, porque eles têm determinadas características. Tem gente que mora no apartamento, Sim. tem gente que mora em casa, e aí, né, o meu cachorro ele convive melhor assim, porque ele fica só o dia todo, ele não late, então, conhecendo um pouco de raças, né, e tal, mas, de qualquer maneira, a gente precisa avaliar, por exemplo, um cachorro que passa o dia inteiro sozinho. É considerado maus tratos? Então, depende. Tudo depende, né? Por exemplo, aí eu vou dar o exemplo dos meus cachorros, né? Eles passam um dia, são duas, né? São duas mocinhas, são duas cachorrinhas que eu adotei também, eu moro em apartamento. Então, assim, qual é a nossa preocupação? Elas passam um dia só. Então, o que a gente faz? Deixa água suficiente para elas, deixa a alimentação suficiente para elas e a gente deixa vários brinquedos para que elas possam se interter ao longo do dia. Né? Por quê? Primeiro, porque a ausência dos tutores já causa, por si só, uma depressão para os pets. Né? Tanto que, quando você chega em casa, eles só faltam morrer de alegria. Né? Então, eles já sentem a sua falta a partir do momento que você sai de casa. E eles ficam naquela aflição, né? Esperando o retorno do tutor. Então, o que vai ajudar ele a amenizar essa aflição? É justamente ele se interter. Então, né, coloca uma brincadeirinha. Eu geralmente... E aí, de repente, assim, eu não tenho dinheiro para comprar brinquedo pet porque é muito caro. Usa as garrafas PETs, sabe? Faz vários furinhos, coloca biscoitinho dentro, deixa eles brincarem. Então, existem várias maneiras, com custo, né, bem baixo, que você pode deixar esses brinquedos para eles se interterem. Né? E outra coisa assim, que eu sempre sugiro, tá? Mas aí, como você falou, depende muito de raça, porque tem raça também que é acostumada a ficar só. Mas eu sugiro sempre um cachorrinho ter um companheiro, né? um amiguinho, né? Para que eles possam ficar os dois juntos. Porque é ruim você deixar um cachorro sozinho o dia todo. Né? Ele não tem com quem interagir. A solitude, né? Ou abandono mesmo, né? Então, ele não tem nenhum humano para interagir, nenhum outro cachorro, nenhum outro coleguinha, né? Digamos assim. Então, é sempre bom, né, ter um outro parceiro que ele possa brincar e se interter. Nós estamos falando de algo assim bem leve, suave, o dogzinho, o cachorrinho, aquele que tá. Mas tem gente que incentiva algumas práticas que são ferozes, né? A gente sabe, por exemplo, que um cachorro que é muito rotulado como agressivo, violento, e todo mundo tem medo de um pitbull. A verdade é essa, né? Mas eu acredito que tudo é um pouco do instinto do dono e como ele educa, né? E como ele cuida. O que ele incentiva, ele vai se tornar. É como um adulto, o que você impulsiona, ele vai se
Tornar. Então, isso assim, mesmo. nesses casos, eu não sei o nome, esqueci agora, mas a senhora me ajuda. Existe esse tipo de rixa, briga, alguns currais, né, que colocam... Sim, rixa. Né, É rixa rixa, mesmo. olha aí, né, que são colocados esses animais para fazer ali É uma luta, uma como luta. uma luta, como se fosse uma Eu luta vou de traduzir como uma sobrevivência. luta canina. Como se fosse uma luta de sobrevivência, né? Eles são treinados para seria agredir um cachorro ao outro, né? E colocar num ringue, né? E isso eu acho que a palavra que eu tiraria assim para expressar minha indignação para isso é que é abominável, né? Mas é aquilo que nós começamos a falar desde o início. Se você tem quem pague para assistir, você vai ter a pessoa, né, para treinar o cachorro para expor a isso. Então, tudo é questão da oferta e da demanda, né? Se eu tenho cliente para ir lá e ver, então eu vou ganhar dinheiro em cima disso. Então, não existe de maneira alguma nenhuma possibilidade legal disso acontecer, né? Então todos os que estão ali, seja os donos que estão treinando ou colocando o cachorro naquela situação, ou seja as pessoas que estão lá assistindo, pagando para que aquilo aconteça, todos eles estão incorrendo num crime de maus tratos, né? Porque eles estão incentivando ali aquele cachorro a ficar todo machucado. Porque aqueles dois ali vão lutar e um vai sair mais ferido que o outro e assim sucessivamente. Então, assim, a ideia é sempre, tem alguma coisa errada aí? Tem alguma coisa que vai vai ofender a saúde né, do animal, que vai trazer aí maus tratos para ele? Então, não vou incentivar isso. Entendeu? Não vou. Eu não tenho culpa. A culpa é quem faz. Não, se você está lá para assistir, você incentiva. Isso é conivente, né? Justamente. Nós estamos aprendendo sobre proteção animal. Então, a responsabilidade é fundamental. A você que, né, quer trazer uma mensagem, né, cidadã que colabora com o meio ambiente, com aquilo que nós temos em prazer, que é conviver com os animais domésticos, nunca apoie um tipo de luta ou, né, desse contexto que nós estamos falando aqui, porque é crime. Então, a responsabilidade começa quando você se coloca do lado certo. E aquilo que você vê e avaliar que, de fato, é maus tratos, denuncie. Você não precisa se envolver na briga de vizinho por conta do animal, que você já viu o que está acontecendo. A denúncia ela é anônima. Agora esteja respaldado com todos os dados para que a polícia e para que a gestão responsável possa fazer a apuração dos fatos e até mesmo a apreensão do que for necessário. Agora, uma coisa é certa, animais silvestres, a classificação é categórica. É também crime. Então, você não pode apoiar de forma alguma, mas precisa conduzir a situação para os órgãos competentes. E aí a gente vai aliviar algumas situações, porque a gente já viu capivara ganhando, né, a mídia social e os meios de comunicação. Já vimos, né, a Cutia? É Cutia? Cutia. Né, Cutia? Cutia ganhando as páginas e tal, porque são silvestres, gente. Você não pode, imagina, ser meu animal de estimação, um porco-espinho. Vai dar errado. Como é que você vai ter um animal de estimação, um leão? Vai ser complicado. Então, você precisa ser responsável. Mas eu vou perguntar mais uma que pode ser comum na casa das pessoas. Vou dizer que eu já tive, né? Minha mãe já teve e tal. Papagaio. Animal silvestre. Né? Estou falando com amor para você que tem aí um papagaio. O passarinho, né? Aí tem, eu não sei se o nome está errado, mas periquito, né? Periquito. É um passarinho, né? Então, tudo certo. É. Esses aí, pode ou não pode? Não pode de jeito nenhum. E primeiro, assim, que geralmente, para as pessoas, principalmente papagaio, para papagaio ficar dentro de uma casa, eles tiram, né? As penas para ele não voar. Então, isso é maus tratos, eu estou tirando a pena, né, daquele animal. Então, é animal silvestre já, né? Não. A não ser que, por exemplo, eu acordei e aí tinha um passarinho caído, sei lá, com a asa quebrada. Eu vou pegar esse passarinho, vou cuidar dele. Mas aí eu vou cuidar dele e vou prender ele numa gaiola. Não, eu cuido e depois eu solto ele para habitar nele natural, tá? E aí tem essa situação. Mas, em regra, não faça isso. Não tire ele, né, daquele habitat. Mas se eu deixar ele lá, sei lá, outro bicho vem e come, o quê? É ecossistema, né? Ele está ali para fazer fluir a situação do ecossistema. Então, não vai interferir nisso.
É válido só lembrar, assim, né, que tem permissões. Então, você vai em busca Isso. das permissões para ter a tranquilidade. Nós não vamos apoiar de forma alguma você fazer isso de maneira indevida. Se você tiver com esse animal silvestre aí, não é correto nem eu recomendar, proteja, esconda, mas se alguém denunciar, você está fora da legislação e isso vai ser, né, de forma, eu diria, punitiva. É isso? Isso doutora? mesmo. Né? Então, de um modo geral, falar sobre isso é importante. A não ser que você seja um biólogo. E aí, por ser um biólogo, estará dentro de uma, né, permissão, porque você está fazendo pesquisa, estudo, e aí o contexto todo, né? Muda. Mas a gente tem, assim, o nosso espaço e a conversa vai ficando tão agradável, mas a gente tem o nosso, né, tempo, o nosso protocolo, mas eu gostaria de saber como foi que nasceu esse amor todo pelos animais para se especializar numa área tão, assim, hoje necessária, porque o que mais tem é mãe de pet. Pois é. É mãe de... Então, eu já vi assim nas redes sociais, né, a questão da evolução humana que eles que colocam. Acho que até um tom irônico, né? Que diz assim, na família começou cada um ter 5 filhos, né? Na família, né, meus avós com 5 filhos, meus pais com 3 e agora eu com pet, né? E o que vai ser, né, da geração? Mas eu acho que hoje, essa questão de pet, eu não sei, sinceramente, quando começou, porque eu já fui criada, eu sou do interior, né? Porque minha faculdade é lá do Tapajós. Então, eu já fui criada no meio né, nesse meio, de gato, de cachorro. E eu acho assim que, abrindo um parênteses assim, na questão da criação, eu acho que até nisso, sabe, os cachorros e os gatos, eles ajudam, no caso das crianças, né, no desenvolvimento das crianças. Então, tudo isso facilita essa interação, né, do cachorro, do gato com uma criança. Eu sempre fui criada nesse meio. Então, meu amor pelos animais vem desde criança mesmo. E aí, quando eu tive a oportunidade de começar a trabalhar nessa área, dizer assim, poxa, pensar que realmente eu posso ajudar além daqueles animais que eu tenho em casa, né? Posso estender essa ajuda para outros animais, para outras pessoas. E aí eu comecei a pensar, por que não, né? Se eu posso contribuir de várias formas, além da adoção dos meus pets, então vamos lá contribuir da maneira que a gente pode. Que delícia, né? Tudo tem um motivo, tem um propósito, o ambiente torna excelentes profissionais em causas que são nobres. E eu diria que essa é uma das, né, maiores entre nós. Eu acho que já aprendemos tudo que tínhamos nesse nosso tempo e que você tenha sido, assim, tenha sido acrescentado dessas informações. Doutora Anne, muito obrigada por esse privilégio, porque foi um volume de informações tão importante, né? Mas a gente vai ter que fazer novas imersões aqui com a doutora Anne para falar mais sobre essa pauta, porque eu já vi que muita gente mandando um recadinho querendo saber e mais perguntas sendo feitas e não dá para fazer tudo, mas isso significa que é importante e que você precisa saber mais. Então, a gente vive dessas experiências e a doutora Anne só contou uma. O que mais tem por aí que a gente não vê e que alguém precisa ter coragem para fazer e enquadrar quem deve. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Queridos, chegamos ao fim do Conexão e Diálogo. E para você que quer acompanhar os bastidores, acesse aí as nossas redes sociais, que você vai sempre saber quem vai estar conosco e acompanhar as próximas entrevistas, que, sem dúvida, faz a diferença, porque tudo começa com uma boa conversa. Te encontro no próximo programa.